Bom dia, primeiramente. Eu agradeço muito, né, por esse nosso bate-papo aqui agora. Eu consegui ler o seu livro, eu amo quando eu consigo ler o livro dos autores e depois falar com eles, porque eu sempre fico muito empolgada, porque a gente recebe a história de uma forma, né, e aí você ouvir o autor falando sobre isso, acho que enriquece muito mais, né. É muito prazer, eu sou a Amanda Barbosa, né, eu sou a Xará. E eu sou jornalista cultural e literária, trabalho com literatura há mais ou menos 3 anos aí. E eu tô com um projeto que é o Mandigrafia. Dentro do Mandigrafia tem uma de notícias que é. Eu comecei esse projeto recentemente, que é entrevistar autores e pessoas que são envolvidas com a literatura para a gente fortalecer o nosso cenário, né, nacional, porque eu acho que é muito importante. E esse ano eu li bastante coisa nacional, tive muito contato com muitos autores e está sendo muito rico para mim, assim. Então, eu te agradeço muito mais uma vez por esse bate-papo. Espero que você se sinta à vontade para falar sobre tudo que eu vou trazer aqui para a gente. Também, se você tiver dúvidas, conforme a gente for conversando, também super aberto aqui. E é isso aí, acho que para a gente começar, gostaria que você se apresentasse, né, falasse um pouquinho sobre você. Bom, primeiramente, eu que agradeço pela oportunidade dessa conversa. Eu sou Amanda Pickler, autora do romance sáfico Tempo Abstrato, é o meu romance de estreia. Eu sou também uma jornalista que agora está passando uma fase de transição, estou trabalhando numa editora, estou querendo trabalhar no mercado editorial, então estou agora como assistente editorial. E sou uma atriz também em transição. Eu sou muitas coisas em transições. E aí é isso. E agora eu sou escritora também, com Tempo Abstrato. Ah, muito bom. Acho que é coisa de Amanda mesmo. A gente sempre tá nesse negócio de, ai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo um pouquinho, vamos experimentar, né? Tentando se encontrar. Com certeza. Bom, aí queria saber como é que a escrita entrou na sua vida, como é que tudo começou para você, por que que você se interessou, né, pela literatura também. Sim. A escrita. Bom, eu acho que eu sempre gostei muito de escrever. E acho que eu sempre tive muito desde criança, assim, de ter ideias e ficar ruminando as ideias. Só que eu tinha muito isso, de eu pensava muito e não botava nada no papel. Eu até começava e não conseguia terminar. E aí, foi em 2021, final de 2021, eu tive a ideia de Tempo Abstrato, assim, o começo da ideia. E aí eu estava me sentindo meio perdida, assim, não sabia muito para onde ir profissionalmente, não estava dando certo como atriz, eu como jornalista não estava gostando. O cinema, que também é uma área que eu trabalhei um pouco, também não estava me contemplando mais. E aí, de repente, eu pensei, cara, eu gosto de escrever, por que eu não consigo ir até o fim? Vou tentar ir até o fim desse. E, e aí foi isso, comecei a escrever, comecei a fazer cursos e oficinas também, eu acho que isso ajuda muito a estimular não só o trabalho, mas o pensamento, né, criativo. Acho que isso te dá, você vê pessoas que também estão no mesmo barco que você, que estão penando ali para conseguir produzir alguma coisa, porque não é algo muito difícil, eu acho, assim, não é algo que, não é só ter uma ideia, né, tem toda a maneira como você vai costurar até chegar ao ponto que você quer dizer, que é o que você quer dizer, como você mesmo falou, os leitores vão receber de outra forma também, então é tudo muito complexo, né? E você chegar até o fim precisa de muita perseverança, muito empenho, muito. Qual é a palavra? Enfim, você tem que ter uma rotina ali de escrita, né? Você não pode só desistir, mas ao mesmo tempo, eu acho que é isso, você tem. Às vezes você precisa de um tempo, você não está conseguindo ir para frente. Eu acho bom esse tempo de respiro. Eu acho que no Tempo Abstrato teve, acho que uns 3 meses que eu não escrevi nada, que eu só fiquei ruminando ideia até eu, de fato, conseguir voltar, e daí eu voltei com tudo. Esses hiatos também são importantes. Acho que a gente não, quem está nessa situação não precisa se sentir culpado. Mas é isso, acho que você tem que ter disciplina, era a palavra que eu queria, disciplina para conseguir chegar até o final. Sim, com certeza. Ah, você começou a falar, e isso caminha um pouco para a próxima pergunta, né? Essa questão de você estar um pouco perdida tem bastante a ver com a protagonista, né? Que ela vive exatamente um pouco disso que você trouxe, assim. E aí eu queria saber, o que te inspirou a desenvolver essa história? Como é que foi esse processo para você de desenvolver isso? Porque eu acredito que muito mais do que a obra final, o processo que o artista tem, né, para chegar até lá, ele é tão importante quanto, assim. Então,
Como é que foi isso? Quanto tempo você levou também? Enfim. Uhum. Eu acho que foi entre escrita e reescrita, porque sempre depois que você termina, você reescreve tudo de novo, normalmente, né? Eu acho que deu quase 2 anos nesse processo, assim. Mas a primeira ideia, assim, o lampejo inicial, eu estava no aeroporto voltando de... Eu sou de Curitiba, né? Eu moro em São Paulo, mas sou de Curitiba. E eu estava voltando de Curitiba no aeroporto e não sei porque eu estou dando esse contexto do aeroporto, mas enfim, só para você situar. Eu estava lá e de repente veio assim meio que do nada. E se... Acho que não do nada, né? Em meio a todas as minhas frustrações, veio e se de repente eu acordasse no futuro e descobrisse que eu tenho o meu emprego dos sonhos, que eu trabalho com o que eu quero, que na época eu nem sabia o que era, mas e se? E eu descubro que isso ainda assim não é o suficiente, eu ainda tô cheio de outros problemas, eu ainda tô tentando me encontrar. E aí já veio a ideia, e se eu fosse hétero agora, me achasse hétero e acordasse e descobrisse que eu tô casada com uma mulher? Aí, de repente, veio, logo em seguida já me veio a ideia do final, e aí nisso eu comecei a trabalhar a história a partir da onde eu queria chegar. Eu normalmente escrevo assim, né? Quando eu sei que eu tenho a ideia do final, quando eu sei onde eu quero chegar, é muito mais fácil para eu conseguir desenvolver a história. E eu acho que para tempo abstrato, que tem essa questão dos tempos e de não ser uma história linear, né? Isso foi, acho que mais interessante ainda, eu ter começado pelo final, que por acaso no livro é também a parte que se chama o início, então faz muito sentido para mim. Nossa, sim, com certeza. Bom, e aí foi um ponto que me chamou muito a atenção, que eu fiquei curiosa, é a questão da viagem no tempo, né? Porque eu tenho muita sensação de que quando a gente está vendo alguma coisa com viagem no tempo, sempre é muito complexo, né? Porque tem esse negócio de linha do tempo, de passado, presente, futuro. E aí o que me chamou a atenção foi querer saber, né? Como é que foi para você isso, linkar isso tudo, né? Porque você tem que pensar que lá no futuro vai interferir o presente, que aí tem o passado e a nossa cabeça fica uma loucura. Como é que foi isso para você? Eu sempre gostei muito desse tipo de história, então não foi algo que foi do zero, assim, eu já conheço algumas dinâmicas que você tem que pensar na viagem do tempo, que eu acho que se alguém fosse escrever sem nunca ter consumido nada desse tipo de história, ia penar um pouco, então isso já me ajudou. Mas o que eu fiz foi, eu só escrevi a primeira parte, falei, não, vamos ver onde vai, que aí foi quando eu tive o hiato, né, acho que foi uns 3 meses, e aí quando eu escrevi a segunda e a terceira parte, muitas coisas mudaram. E eu falei, então depois eu volto na primeira parte para que essas coisas façam sentido. Porque eu acho que em todo livro, eu imagino que isso aconteça com todos os autores, você vai voltando e parece que sempre foi assim, mas na verdade é um grande remendo que você vai indo, voltando e falando para que as coisas façam sentido. Então, algo que aconteceu lá na terceira parte, daí o leitor fala, nossa, faz super sentido com a primeira parte. Não é porque eu fiz na primeira parte e depois eu cheguei na terceira parte, é porque na verdade eu comecei pela terceira parte e aí voltei para a primeira parte. Que eu acho que, inclusive, é algo que baseou o livro, que é a teoria do universo em bloco. Não sei se você conhece, que é justamente, vou falar para quem está assistindo o vídeo, que passado, presente e futuro coexistem, então está tudo acontecendo ao mesmo tempo, não, é tudo uma percepção, né? Se eles coexistem, é uma percepção, é só a gente que vê dessa forma, mas está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que acontece no passado influencia o que acontece no futuro, mas o que acontece no futuro também influencia o que acontece no passado e no presente. Então, portanto, se a minha mãe engravidou de mim, eu existo hoje. Mas a minha mãe engravidou de mim justamente porque eu existo hoje, né? Então tem essa corrente, né? E acho que a escrita de um livro é muito isso. As coisas não são lineares. Como a teoria do universo em bloco, que por acaso também inspirou meu livro. Desculpa, eu vou falando que nem uma louca, né? Não, mas faz todo sentido, assim, contextualiza e faz muita ligação, assim. Bom, durante a história, eu me identifiquei em muitos pontos também, né, com a protagonista, no sentido de ser jornalista, de ter praticamente a idade que ela tem também, e também por esse conflito que a gente vive, acho que constantemente, né? Muitas vezes a gente pensa que, eu cheguei na fase adulta, tá tudo bem, tipo, agora eu tô resolvido, mas não, a gente tá em eterno conflito e é isso que ela traz muito pra gente também, né? Uhum. E
eu tive essa percepção, dessa forma chegou para mim, né? Me senti acolhida nesse sentido. Mas para você, assim, que mensagem que você queria que os seus leitores terminassem de ler o livro, assim, e pensassem, assim, o que você gostaria que chegasse até eles? O que eu queria mesmo era tirar um pouco desse peso, dessas obrigações de que tudo dê certo, de que tudo seja perfeito, porque era muito o que eu sentia. Para mim foi muito. Eu escrevi. Eu não gosto dessa palavra terapêutico, porque eu acho que não é isso. Mas foi algo que eu precisava fazer naquele momento, porque eu estava me sentindo assim. Acho que eu escrevo muito sobre realidades que eu gostaria de viver e de coisas que eu gostaria de ouvir. Então é isso, eu queria que as pessoas lessem e pensassem, cara, pode estar tudo uma merda, mas eu não tô sozinha, isso faz parte da vida. E isso não quer dizer que é o fim, sabe? As coisas não são irremediáveis. A vida vai passando e a gente pode simplesmente aproveitar, mas não no sentido de tipo, ai, a vida é linda, sabe? A vida é difícil. Então, tudo que a gente pode fazer é trabalhar com isso. Não adianta ficar se sentindo um fracassado porque você não consegue tanto quanto o seu amigo da internet, entendeu? Na verdade, o seu amigo da internet também está bem ferrado, provavelmente. Acho que é muito difícil encontrar alguém que esteja plenamente feliz e satisfeito com todas as suas escolhas. Eu acho que é sobre muito isso, é fazer as escolhas que valem a pena, que dores que valem a pena, porque eu acho que no final das contas vai doer. Então, acho que a gente tem que pensar nisso. Não é porque está dando errado que a gente é um fracassado. É só porque a vida é assim. As coisas dão errados para darem certo depois, e elas dão certo para depois dar errado. A vida é de ciclos, né? Eu acho que Tempo Abstrato eu quis mostrar muito esses ciclos da vida, e como as coisas também se repetem. Enfim, é isso. Muito bom, faz todo sentido, porque conforme você vai falando, eu vou conseguindo, né, enxergar, assim, tudo isso. E muitos pontos que eu achei interessante também foi isso também, que até me veio uma nova pergunta aqui na cabeça. Você trouxe exatamente o que 2014, né? O que você retrata ali em 2014, mais ou menos. Você trouxe aqueles aspectos, e como é que foi para você revisitar esses aspectos, né? Que você cita a questão da presidência na época, né? Você cita também o 7-1 ali, que realmente foi um marco muito, muito histórico para a gente ali até hoje, a gente relembra isso. Então, como é que foi para você revisitar aqueles marcos, né, para fazer ainda mais sentido, né? Você trouxe um pouco do carnaval também. Enfim, como é que foi isso também para você? Isso acho que foi uma mistura muito do que eu vivi. É que tem que pensar que as personagens são mais velhas do que eu, na verdade, né? Porque hoje a Victoria teria 35, 36, eu tenho 28. Não, na verdade, eu tô pensando, hoje a Victoria teria mais, né? Porque eu tô pensando na 2022. Mas, enfim, ela é 10 anos mais velha do que eu. Então, teve coisas que eu não vivi da mesma forma que a Victoria teria vivido, né? Porque eu era mais nova. Então, eu tive que pesquisar, muita pesquisa, mas também da minha vivência, adaptar a minha vivência para aquele contexto da Victoria. O 7-1 é uma coisa que eu sempre quis fazer algo com isso, porque acho que todo mundo tem uma história marcante com o 7-1, é impressionante. Então, e eu acho que é muito difícil você falar sobre o Brasil nessa época e não mencionar isso. E tem gente que diz até que tudo começou a dar errado no Brasil depois disso, né? Porque a gente ficou tão infeliz que não tinha nem mais o futebol para ter orgulho, uma coisa que nos unia, já era um motivo de desavença. Aí desandou tudo de vez. Mas foi isso, minha vivência de conhecidos e pesquisa, ler notícias, enfim, o jornalismo me ajudou bastante nesse ponto. Conseguiu unir os dois pontos, né? Eu gostei muito das referências que você deixa, né, de poemas, de músicas, trechos de filme, assim, e conforme eu via, eu tentava encontrar ali, né, naquele trecho, naquela música, porque de alguma forma tinha uma referência no próprio capítulo, né, em si. E aí, como é que foi para você construir isso, né? Porque também você colocou algumas referências de obras de arte também. Sinto que tem muito de você ali no livro, de referências que você tem para você também, né? Então, como é que foi isso, assim? Eu queria que essas referências contassem um sentimento daquele momento ou dessem uma segunda história paralela. Acho que tem coisas que estão ali, inclusive, que ninguém deve ter percebido, mas eu sei que está lá, sabe? Então isso é importante. Eu acho que como escritores, a gente sabe que
muitas coisas que a gente põe no livro ninguém vai perceber, mas eu acho que são nesses detalhes que ele se constrói, né? Mas essas referências foram muito de... Às vezes já estava escrito o capítulo e, de repente, eu descobri a referência e falava, cara, tem muito a ver. E aí eu colocava. Ou, às vezes, quase dava certo e eu mudava só uma coisa no capítulo para que desse certo. Ou, às vezes, também teve capítulos que surgiram a partir da própria referência. Então, teve muito de bagagem que eu já tinha, eu coloquei ali, mas de bagagem que eu fui atrás. Tipo, aqui eu queria muito que tivesse uma referência desse tipo. Aí eu ia lá e pesquisava até eu encontrar. Mas uma das que eu mais gosto, que é a da estátua, o Le Baiser, que eu fui no Museu Georges Pompidou, que ela tá lá, e quando eu vi ela é gigante, uma estátua que você vai andando e você vai vendo, eles, para quem não sabe, eles estão... É uma mulher abraçando um homem, só que aí quando você vai virando a estátua, você vê que a mulher tá... não, isso, a mulher tá beijando um outro homem. Então, tem essa questão dessa traição, mas é que eu acho que nessa traição física, no sentido de traição afetiva, né? Eu acho que tem muito isso em Tempo Abstrato, essa coisa de você estar com alguém, mas está pensando em outra, e traição de si próprio. Então, essa foi uma que eu sabia que tinha que estar. E aí eu escrevi a cena pensando nela. Mas foi assim. Mas faz todo sentido para a história, assim, acho que é como você falou, é uma história dentro da própria história ali que você está contando, né? Sim. E aí, só uma apêndice, assim, né, sobre... Achei interessante a construção que você fez dos pais, né, que tem um estereótipo muito forte de muito que a gente vê até hoje, né, na real, assim, né, essa questão de como eles reagiram, né, quando ela vai para o futuro ali, de como eles reagirem em questão do relacionamento dela, os assuntos que ela traz e como eles querem contrapor aquilo, então já tem o estereótipo do conservadorismo ali também, né, então eu achei isso bem, bem legal, assim, só um adendo. Mas você sabe uma coisa dos pais? Eu não queria que eles... obviamente, eu queria mostrar todos esses maluquices deles, esse conservadorismo deles, mas eu não queria que eles fossem só ruins, sabe? Só personagens falhos, assim. Eu queria mostrar o outro lado deles, para o leitor entender essa perda da Victoria, mas também para entender que as pessoas não são só ruins, que existe toda uma camada por trás, e que é toda uma situação que faz ela ficar daquele jeito. Enfim, não sei se eu consegui fazer isso, mas eu tentei. Não, sim, trouxe isso com certeza, até pra gente entender, né, porque que, como você falou, né, por que teve essa perda, por que ela sente essa perda, né, porque por trás disso tudo, ela tem os momentos bons que ela vive com os pais ali, né, você trouxe isso pra gente também, o amor que ele sente, eles sentem por ela e vice-versa, né, então acho que isso enriqueceu, sim. Além da relação muito bonita, assim, que eu achei dela com a irmã, que é muito real também, que eu acho que é um ponto que favoreceu muito a história, é a realidade mesmo que você conseguiu trazer, né, porque ela ama a irmã dela, mas tem aqueles momentos em que elas vão ter aqueles conflitos, né? E porque acho que além de falo muito, né? Mas assim, além de você trazer essa história, não é só uma história sobre amor, né? Porque é um fio condutor ali, né? Que ela tem esse sentimento pela Isabel. Mas eu acredito que isso é o fio condutor para a gente para ter exatamente essa reflexão que você está trazendo, né? Que a vida é isso, né? Esses sentimentos que a gente vivencia. Enfim. Bom, você tem planos futuros, né, com a literatura? Como é que tá isso para você, assim? Tenho, eu estou escrevendo um livro de contos agora, mas estou empacada. Sabe Deus quando ele vai sair. Mas, na verdade, eu tenho esse livro de contos, aí tem um romance que eu comecei a escrever, mas resolvi priorizar o de contos. E essa semana mesmo veio uma outra história de um romance que eu tô até pensando em botar ele na frente de todos. Então eu não sei, mas vai acontecer alguma coisa. Tem muitas. Eu acho que eu tenho esse problema de ter muitas ideias e aí focar. Preciso focar em uma. Mas tá saindo. Tem alguma coisa que a gente não conversou aqui hoje que você gostaria de falar? Pergunta difícil essa. O que eu gostaria de falar? Não sei. Acho que não, eu estou muito feliz com o retorno das pessoas. Muitas pessoas vêm até mim me falar o que como elas foram tocadas pelo livro, assim, e eu acho que isso é o mais importante, que eu vejo que as pessoas, que está ajudando as pessoas de alguma maneira, assim, não está sendo só um livro que existe
por existir, ele está realmente enriquecendo. É que isso parece tão prepotente, né? Mas das pessoas, da maneira que as pessoas falam, eu sei que contribuiu em alguma coisa para ela, nem que seja um pouquinho, mas eu vejo que pelo menos naquela semana aquele livro ajudou ela, e isso me deixa feliz, sabe? Eu quero que as pessoas leiam o livro. Acho que é o mais importante, acho que todo autor quer que as pessoas leiam as suas obras. Então, eu ver que as pessoas estão lendo, isso me deixa muito, muito contente mesmo. Sim, faz toda a diferença, né? Bom, e se as pessoas quiserem encontrar você, saber mais sobre o seu trabalho, onde elas vão te encontrar? Bom, vocês, principalmente no Instagram, eu tô lá no meu @Amanda_Pickler, tem meu TikTok também, ele tá um pouco parado, mas é o mesmo @. E o livro está disponível a versão física no site da editora, Se Liga Editorial, e a versão e-book na Amazon também está no Kindle Unlimited. Vejo que bacana, não tem nem desculpa para não ler. Com certeza. Bom, Amanda, parabéns pelo seu livro. Eu gostei muito, né, de consumir, assim, finalizando aqui só para... Eu acho que é importante a gente sempre falar para as pessoas o quanto o trabalho delas impacta para a gente, né? Mas é isso, parabéns, assim, eu li super rápido, assim, devorei quando eu consegui pegar para ler, né? Então, de alguma forma, tudo que eu leio me transforma, e eu acredito muito que as obras de ficção, elas são tão impactantes e tão importantes na nossa vida quanto um livro que a gente pega para estudar, por exemplo, porque a gente aprende coisas para nossa vida mesmo, e acho que a gente esquece disso às vezes, que é importante a gente aprender coisas para a vida, né? Não só de estudos, assim. Então, parabéns, eu desejo vida longa por todos os seus projetos, que voem, né? Obrigada, parabéns para você também, que está iniciando esse novo projeto aí, espero que dê certo, sucesso para a gente, sucesso para as Amandas. Sim, eu sempre costumo que a Amanda falar que a Amanda vai dominar o mundo. Tem muitas, né? Sim. Bom, é isso, muito obrigada. E é isso, a gente vai se falando. Beleza, obrigada. Imagina, obrigada a você e tenha um bom dia, viu? Também, tchau, tchau. Tchau, tchau. E sim, galera, finalizamos mais uma entrevista hoje aqui, que foi com a Amanda Biachará. Gente, eu falo para as pessoas que eu não vejo pessoas com nomes mais do que a Amanda que gosta de se chamar de Xará, assim. A gente ama de se chamar de Xará. Incrível, assim, eu não sei se é porque é a Bia Vivência, né? Mas a gente não pode ver uma Amanda que a gente não chama ela de Amanda, a gente chama ela de Xará. É simples assim. Bom, mas é isso. Eu li, né, o livro todo, como vocês puderam acompanhar. E para mim foi muito enriquecedor também. Esse ano eu li tanta coisa nacional, gente, tipo, tanto livro nacional, assim, e virou meus queridos, assim. Comecei a entrar nesse universo da literatura exatamente por conta da literatura nacional, quando eu revisito lá meus primeiros livros, quando eu revisito minhas primeiras paixões literárias. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Vou contar mais para vocês em uma resenha bem completinha sobre esse livro, tá bom? Que em breve vocês vão poder conferir. Tô pensando aqui se eu vou fazer a resenha também em formato de vídeo para o YouTube, mas vocês vão sabendo até lá, né? Beijo, gente. Obrigada por quem ficou até aqui. E até a próxima entrevista.